O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, faze-nos perceber que o trabalho do bem nos aguarda em toda parte. Não nos permita perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-nos, por misericórdia, que estamos no caminho da evolução com os nossos semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à nossa própria melhoria. Induze-nos a respeitar os direitos alheios, a fim de que os nossos sejam preservados. Dá-nos a consciência do lugar que nos compete, para que não estejamos a exigir da vida aquilo que não nos pertence. Não nos permita sonhar com realizações incompatíveis com os nossos recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-nos para a execução das pequenas tarefas ao nosso alcance. Apaga-nos os melindres pessoais, de modo que não nos transformemos em estorvo diante dos irmãos, aos quais devemos convivência e cooperação. Auxilia-nos a reconhecer que o cansaço e as dificuldades não podem converter-nos em pessoas intratáveis, mas mostra-nos, por piedade, quanto podemos fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provocações que nos atinjam a existência. Concede-nos força para irradiar a paz e o amor que tu nos ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as nossas fragilidades e sustenta-nos a fé, para que possamos estar sempre em Ti, servindo os outros. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado Pai, clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos nós. Pedimos que envie os bons espíritos, que têm por única ocupação fazer o bem, para que intercedam pelo nosso alívio. Faça com que brilhe diante dos nossos olhos um raio de esperança, que a luz divina nos esclareça acerca dos erros que nos conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abra os nossos corações ao arrependimento e ao desejo de melhorarmos, para que se acelere o nosso adiantamento. Faça-nos compreender que por nossos esforços podemos encurtar a duração das nossas provas. Pai, em sua eterna bondade, nos dê a força de perseverarmos nas boas resoluções. Que a sua benevolência possa suavizar as nossas provações
mostrando-nos que existem seres que se compadecem de nós e nos desejam toda a felicidade. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, predição da morte. Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos mais velhos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser assassinado e no terceiro dia ser despertado, ressuscitado. Correndo a protegê-lo, Pedro começou a repreendê-lo, dizendo: Deus te guarde, Senhor, de modo algum te acontecerá isso. Mas, virando-se ele, disse a Pedro: Vai para trás de mim, adversário. Tu me és pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Aqui, pela primeira vez, após o reconhecimento oficial de seu messianato por parte dos discípulos, Jesus lhes expõe com clareza e sem rodeios o fim trágico que lhes está reservado exteriormente diante dos homens. E é interessante salientar que, embora alguns manuscritos tragam Jesus Cristo, outros omitem a qualidade divina, aí deixando apenas o nome humano de Jesus. E realmente, quem teria que submeter-se à terrível prova de dor-amor era o homem Jesus, já que o Cristo divino, que habita corporalmente em todos nós, é inatingível a qualquer dor ou sofrimento, seja de natureza moral ou física. A teoria de que Jesus foi insensível às dores físicas é de indizível ingenuidade. Não há razões que justifiquem a abolição da dor física, a fim de salientar a dor moral, motivada pelo baixamento de vibrações, o que lhe permitiu conviver na Terra com a humanidade ainda atrasadíssima como está. O homem Jesus, o Filho do Homem, sofreu moral e fisicamente. Mas o Cristo cósmico, mesmo em suas centelhas, sendo Deus, é imutável, não sofrendo nem de um modo nem de outro. É inatingível a dores e sofrimentos, pois vive na beatitude permanente da sintonia absoluta com o som, Verbo. Unificado que está ao Pai e com o Espírito Amor, a luz de que o Cristo constitui um raio. Tal como um adulto não sofre, porque compreende a incapacidade infantil, se um lactente lhe faz uma desfeita, não exige do recém-nascido o comportamento de um homem amadurecido. Assim, o Cristo divino, muito mais elevado do que o adulto em relação ao lactente, não sofre jamais, porque sabe e compreende a ignorância infantil da humanidade. Os avisos que começa a dar a respeito de suas dores futuras têm por objetivo prevenir seus discípulos que abandonassem a crença vulgar do Messias Rei e se familiarizassem com a ideia realística do Messias servo de Javé, sofredor e incompreendido. Esse aviso é dado sistematizadamente em 4 etapas. Primeira, que ele deverá sair do jardim risonho e florido da Galileia para subir a árdua, agreste e íngreme montanha de Jerusalém. Segunda, que terá que padecer muitas coisas às mãos do Sinédrio, citado por seus componentes, os mais velhos, que constituíam a nobreza do povo, os sacerdotes mais importantes e os doutores da lei,
escribas, intérpretes autorizados das Escrituras, ou seja, será rejeitado pelo mundo oficial da Igreja Israelita. Terceira, que terminará sua carreira sendo assassinado de modo violento. E quarta, mas que, ao terceiro dia, será despertado ou se levantará. Essa revelação repentina causa em Pedro violento choque emocional e temperamental como sempre, parece-lhe que tudo vai realizar-se ali mesmo, naquele momento, diante de todos. Então, extrovertido e generoso, corre a protegê-lo. Parece que o vemos, com gestos largos, quase interpondo-se entre Jesus e a estrada de Jerusalém, a bradar vermelho: Deus te ajude, Senhor, de modo algum te acontecerá isso. O amor humano de Pedro não pôde compreender nem aceitar que o seu rabi, tão jovem e tão bom, tivesse fim tão trágico. Bastar-lhe-ia não mais ir a Jerusalém. Mas o mestre, virando-se e fixando seus olhos límpidos e expressivos, repreende-o em termos severos, com as mesmas palavras que usara ao repelir a terceira tentação: vai para trás de mim, adversário. Adversário, em grego, Satanã, transcrição do hebraico Satã, porque, tal como da outra vez, havia manifesta oposição à missão messiânica que ele viera cumprir, pretendendo incutir-lhe a vaidade soberba, o orgulho e arrogância e a ambição, caminhos opostos à humildade, à renúncia e à submissão, necessárias para levar a termo o alto sacrifício por amor. Logo depois é dada a explicação do motivo por que o chama de adversário. Quase num jogo de imagens, ao mesmo a quem chamara de pedra, diz agora ser pedra de tropeço, pois pretende fazê-lo tropeçar e cair no caminho da evolução. Mas a explicação prossegue com profundo sentido didático. O discípulo precisa compreender totalmente as razões de uma repreensão, não apenas nas coisas de Deus, mas nas dos homens, isto é, olhas tudo do ângulo material e humano, e não do espiritual e divino. O episódio traz-nos ensinamentos que nos alertam contra a prudência típica da personagem encarcerada na carne. Logo após o encontro místico e o reconhecimento do Cristo interno por parte do intelecto, que se rende à evidência, logo após a felicidade inaudita da nova conquista, a criatura é alertada para os passos inevitáveis que ainda terá que dar, antes de atingir as alturas da libertação definitiva da descida à matéria, ao polo negativo, ao antissistema. A evolução, como toda subida, supõe as dores produzidas pelo esforço. Essa estrada dolorosa que leva aos cumes do espírito é geralmente denominada iniciação e consiste basicamente em 7 passos bem definidos, que têm recebido várias designações metafóricas. Todas essas etapas estão bem estabelecidas na vida física de Jesus, que é o modelo e exemplo do que a todos nós deverá ocorrer para o nascimento do homem novo, ou filho do homem, isto é, a vida plena da individualidade. Quando o espírito já percorreu a maior parte da estrada evolutiva e já se encontra maduro para dar o salto definitivo para a individualidade, ou seja, quando já atingiu a liberação total dos karmas negativos, tendo inclusive adquirido a sabedoria, desenvolvimento pleno das sensações que foram superadas, das emoções que foram dominadas e vencidas, e do intelecto que foi iluminado
estando apto a mergulhar e dissolver-se na mente. Então, a iniciação realizada no planeta Terra chega ao ponto de poder despojar definitivamente o espírito das personalidades ou personagens transitórias, libertando-o da roda das encarnações, ou seja, do ciclo de filho da mulher, passando-o a filho do homem. E se os passos forem perfeita e completamente realizados, terminará a experiência como filho de Deus. Dissemos que as etapas foram todas vencidas por Jesus. Por exemplo, primeira, o nascimento na carne, como última entrada num corpo físico, passagem indispensável à evolução, que só pode realizar-se na carne. Também, a iniciação aos mistérios só pode realizar-se na carne, quando se realizar o mergulho nas águas do coração, matando-se o homem velho para renascer o homem novo. Uma vez conseguido isso, é obrigatório que seja obtida outra etapa. Segunda, a confirmação. Quando desce a graça, resposta divina ao esforço humano, o que ocorreu com Jesus no momento exato em que foi dado o mergulho, quando se fez ouvir a voz: "Este é meu filho bem-amado". Terceira, as tentações, que representam a metanoia, ou modificação total da mentalidade, e que terão que ser vencidas com vitória absoluta, contra a atração dos 3 maiores vícios da personagem divisionista: a vaidade soberba, o orgulho arrogância e a ambição. Também estas só são consideradas superadas quando se obtém a manifestação do alto na outra etapa. Quarta, a transfiguração, que é a sublimação do corpo físico após a vitória sobre os vícios, pela elevação das vibrações, purificando definitivamente a carne pelo contato com a divindade, obtendo-se então a manifestação das forças espirituais. Novamente aparece a frase: "Este é meu filho bem-amado, ouvi-o". Quinta, a união total com o Cristo interno e, por seu intermédio, com o Pai, no matrimônio místico, coisa que ocorreu na chamada Última Ceia, quando Jesus revelou o grande segredo, o mistério máximo de sua doutrina, depois do que pôde declarar: "Eu e o Pai somos um". Sexta, a conquista do grau de sacerdote, que precisa ser precedido por uma experiência mística, vivida com o sofrimento voluntário da dor-amor, que consegue a redenção total do passado, o que Jesus viveu na crucificação, obtendo a consagração na ressurreição, com a definitiva vitória sobre a matéria. A palavra portuguesa paixão tem o sentido de realmente experimentar ou sofrer uma experiência. Empregava-se esse verbo no sentido de que os iniciados teriam que experimentar ao vivo os ensinamentos aprendidos. O místico não deve apenas aprender, mas experimentar. Na interpretação iniciática, constitui exatamente nisso a paixão de Jesus. Sétima, a ascensão, que exprime a passagem ao plano mental, o plano próprio do ser que conquistou a plenitude do estado nominal, com a final destruição da personalidade, eliminando-se de todo as sensações do etérico, as emoções do astral e o raciocínio egoísta do intelecto, e permanecendo apenas o sentimento e o conhecimento intuitivo e global, a sabedoria experimental ou gnose. Nesse ponto, na etapa final, o ser conquistou o estado espiritual,
tendo vencido a morte e subjugado a inferioridade personalística, tornando-se filho de Deus nas esferas evolutivas ou celestiais. A cada encarnação em que a criatura repete esse ciclo iniciático, ascende mais um passo. Daí haver diversos planos de iniciação: iluminados, iniciados, adeptos, mestres e hierofantes. Jesus, evidentemente, estava no último grau da última iniciação terrena. Voltando ao nosso tema, observamos que a criatura é alertada quanto aos passos dolorosos por que terá que passar. Embora tendo o intelecto reconhecido Cristo interno em seu contato íntimo, ainda não está totalmente preparado e assusta-se diante dos transes aflitivos que sobrevirão à personagem humana, antes de galgar o supremo degrau que lhe dará o adeptado no planeta de provas que é a Terra. Assusta-se e procura esquivar-se. Realmente, nesse ponto, muitos recuam. Alguns poucos chegam ao segundo passo, raros ao terceiro, e menor número ainda ao quarto, e raríssimos seguem daí por diante. No entanto, todos, no dizer de Paulo, teremos que atingir a plenitude da evolução de Jesus, o Cristo. Diante, pois, do medo manifestado, o Cristo assinala que o intelecto ainda é o adversário, o antagonista do espírito. Com seus cálculos egoístas, o intelecto personalista se apega aos bens terrenos. O Cristo o sacode, demonstrando-lhe e ordenando-lhe que fique atrás do espírito, vai para trás de mim. Coloca-o no lugar justo, submetido ao espírito, e não querendo impedir-lhe a caminhada. E esclarece a razão disso. O intelecto só pensa nas coisas humanas, terrenas, materiais ou intelectuais, em vez de preocupar-se com os problemas do espírito, com as coisas de Deus. Enquanto a criatura não modificar sua mente, não fizer a metanoia, colocando acima das coisas terrenas as espirituais, não estará apto a submeter-se às provas, não terá ainda iniciado a subida evolutiva. Como vemos, dizer-se iniciado, sem ter passado por essas provas, exprime arrojo inaudito. Aliás, só o fato de alguém dizer-se iniciado demonstra que não o é, porque o verdadeiro iniciado jamais o diz. Limita-se a revelá-lo por seus atos, por seu comportamento, por sua irradiação espiritual. Quem estiver à altura de compreendê-lo, o saberá ao primeiro contato. Desconfiemos de todos que precisam dizer que o são, para serem reconhecidos. Este trecho do Evangelho nos mostra o caminho de evolução trilhado por Jesus, e que todos nós, em algum momento de nossa imortal existência, teremos que percorrer, se quisermos nos libertar da prisão materialista que vem nos atrapalhando por séculos sem fim. A humanidade e a humildade, a renúncia e a submissão ao Cristo são as virtudes que nos guiam ao alcance da felicidade, permitindo que nos libertemos das correntes personalísticas que nos atrasam no nosso processo de evolução. Este é o significado da paixão de Cristo, realmente experimentar os ensinamentos aprendidos. Não apenas aprender como alunos, mas experimentar como discípulos do Cristo, assim como fez nosso Mestre Jesus. E para isso, devemos realizar a união com a divindade que está dentro de nós, o Cristo interno, para que possamos dar um salto evolutivo em nossa vida e desfrutar da alegria de um mundo
de amor, paz, luz e harmonia. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.